nunca terminei com A Torre Negra. O problema com A Torre Negra é que esses livros nunca foram editados. Então eu os vejo como primeiros rascunhos. E quando entrei ao quinto ou sexto livro, estou pensando comigo mesmo. Este é realmente o único romance. Isso me deixa louco. A questão é tentar encontrar tempo para reescrevê-los. Há um elemento faltando, uma grande batalha em um lugar chamado Jericó Hill. E tudo isso deveria ser escrito. Eu pensei sobre isso várias vezes e eu não sei como entrar nisso. Stephen King, Rolling Stones, 6 de novembro de 2014. Sejam bem-vindos mais uma vez em Insônia Literária e hoje falaremos sobre o quarto livro da série da Torre Negra, Mago e Vidro. Mago e Vidro, ele foi publicado em 97, esse aqui é o meu, da editora Objetiva, eu comprei ele em 2006 e vai continuar exatamente de onde parou Terras Devastadas. Foi memorável o modo que eles derrotaram Blaine e na trajetória eles vão passar por uma Nova York destruída. E nessa hora, o Jake, a Susan e o Ed, eles vão torcer para que não seja a Nova York de nenhum espaço-tempo deles. E a gente vai continuando, olhando aquele lugar e vamos descobrir o quê? Que faz uma referência diretíssima a uma obra magnífica de King. Mas fiquem tranquilos, se vocês leram e não pegaram e querem saber que livro é esse, vai lá no meu direct no Instagram que eu vou falar para vocês. Mas também podem ficar tranquilos que não é necessário ler a obra antes da Torre Negra. E no trajeto à Torre Negra, eles vão deparar com o que? Lógico, gente. Vamos deparar com castelo e com mago. E é nessa hora que King, mais uma vez, usa a criatividade dele, porque ele vai reescrever uma parte de um filme e de um livro famosíssimo que todo mundo conhece, que vai ser destacado aqui no livro, podem ficar tranquilos. Mas é muito legal a forma com que ele usou esses elementos e colocou dentro da história da Torre Negra. Foi muito, muito bom, eu me emocionei na hora. Extremamente, é muito bom, não tenho o que falar. A questão principal que vai dividir muitos leitores em classificar se o livro é bom ou ruim é porque a maior parte do livro não trata da Torre Negra. Trata sim do passado de Roland. Ele vai explicar quem é Susan, o que aconteceu com sua mãe e vai explicar o início dessa obsessão pela Torre Negra. Porém, essa história que o Roland vai contar para os seus pistoleiros, para os seus amigos pistoleiros e para nós, é extremamente grande. Vamos dizer que é 80% do livro. E muitos leitores não gostaram porque trata-se de um romance adolescente. Muitos falaram que podia cortar porque não ia ter diferença nenhuma. Outros falaram que podia resumir tudo em 10 páginas. Ocorre que a história em si não é descartável. Primeiro, porque tem muitos elementos que irão ser usados em outros livros e a gente só vai ser capaz de entender por causa dessa história que a pessoa considera chata. Eu acredito que muitas pessoas não gostaram do romance porque os leitores de King gostam de uma coisa totalmente diferente. Ninguém quer saber de Crepúsculo. Desculpem, me perdoem, mas eu li, gostei, então eu posso falar. Os leitores de hoje, eles estão muito mais afoitos em ler a Torre Negra, eles querem saber logo o que acontece no final. Então qualquer coisa que atrapalhe a chegada é um obstáculo muito grande, é uma coisa para falar, não gostei. Acontece que a primeira vez que eu li o livro, não tinha lançado o próximo. Então eu demorei, e li devagar, absorvi, gostei, sofri, porque não tinha o próximo livro. Então sim, gente, a história não é ruim. Tenta saborear a história de Roland. E é muito importante porque essa história, ela vai se chocar diretamente com as últimas páginas do livro. Por que eu digo isso? A história do Roland adolescente simplesmente mostra uma fase que ele, depois de décadas, ele conseguiu recuperar. Nessa época ele era o quê? Um adolescente. Jovem, lógico. Inocente. Inexperiente. Estava vivendo o seu grande amor. Não sabia como lidar com aquela situação e sua responsabilidade. E é nessa história também que a gente vê a obsessão pela Torre Negra. A destruição daquele
jovem amoroso. Não sobrou mais nada do antigo Roland. Depois que ele passou por tudo isso, sobrou o quê? Rancor, vingança, ódio e obsessão. E nas últimas páginas do livro, que eu acredito que seja o ápice, pelo menos na minha opinião, é que, naquele momento que o Roland chega para todo mundo e fala: vocês podem ir, vocês não são obrigados a me seguir, mostra a recuperação de Roland pela sua humanidade. Porque o objetivo no início era o quê? Eu vou pegar eles, simplesmente porque eles são necessários, se for o caso eles vão ser descartáveis, porque a única coisa que me interessa é a Torre Negra. E agora não. Ele considera aquelas pessoas como seus amigos, como o seu próprio catete, como era aquele catete dos seus antigos amigos. E para não perder o costume, vamos então às curiosidades que rodeiam a Torre Negra. Quem viu os vídeos vão entender o que eu estou falando. Quem não viu os primeiros vídeos, eu convido todos para assistirem, porque eu acredito que vocês vão ficar perdidos aí um pouco no início, mas vai dar para entender. Acontece que a Torre Negra foi lançada de modo bem sutil, com poucos exemplares, que esgotou. E os fãs do King não tinham a mínima noção da sua existência. Só quando foi relançado o Pet Sematary, que é o cemitério, e eles abriram o livro e viram que tinha uma página lá das obras publicadas, eles pensaram assim: Torre Negra? Porque só tinha essa informação. A Torre Negra, 1982. Ponto. Final. Aí a pessoa falou assim: que é isso? Que é a Torre Negra? Que livro é esse? Você já ouviu falar? E aí que começou um verdadeiro tumulto para descobrir o que era esse livro, e quando eles descobriram, o que eles começaram a falar? Eu quero esse livro também. E uma verdadeira tempestade de fogo começou. Os fãs de King começaram a bombardear de perguntas as editoras, as livrarias. Eles até descobriram que era editor do King, encheram ele de cartas, até que o editor do King começou a pressioná-lo. E o King somente falava: ah não, eu não quero publicar, eles não vão gostar do livro, é um livro de fantasia, um conteúdo totalmente diferente. Os meus fãs, eles gostam de terror, vai ser um fracasso, deixa quieto, deixa lá, esquece, eles vão esquecer também. Mas lógico, o editor sabia que não ia acabar. E ele falou pro King: vamos publicar só mais 500 exemplares então, mais 5.000. Aí o King, com ironia, falou: esse tantinho de obra publicada não é a mesma coisa de você tentar apagar um incêndio com xixi, fazendo xixi nele? E o editor sabia que realmente não ia dar, que aquilo ali não ia ser o suficiente. Mas Deus iluminou a cabecinha e Stephen King liberou 10.000 cópias e acabou assim, ó, de uma só vez. E um detalhe que eu achei extremamente legal por parte do Stephen King e desse editor foi que aqueles que procuraram através de ligações, cartas, pelo exemplar do King, foi os primeiros que receberam a Torre Negra, para garantir sim o seu exemplar. Só porque, gente, o livro estava escrito assim, ó, A Torre Negra, 1982. E ele foi relançado como A Torre Negra, O Pistoleiro, ou seja, era o primeiro livro. E cadê a continuação? E todo mundo começou a falar: eu quero ler a continuação. Por quê? Quem leu o primeiro livro e gostou, realmente vai ler a continuação. E todos souberam da resposta no site oficial do Stephen King. Ele disse o seguinte, que as secretárias dele tinham na mesa centenas de cartas. E o que elas faziam? Pegavam aquelas cartas e colocavam na mesa dele. Era um protesto silencioso. Pelo amor de Deus, escreva. E ele falou então que ia continuar escrevendo A Torre Negra. Para nós, somos verdadeiros fãs da série. E agora eu vou ler para vocês um trecho que é bastante irônico. Meu plano desta vez, se tudo correr bem, é apenas continuar trabalhando até que o ciclo termine, então assim posso me afastar disso. Sempre foi minha intenção terminar. Não passa um dia sem que eu não pense em Roland, Ed, Deta e todas as outras pessoas, até mesmo o Oi, o bichinho. Mas esse livro nunca fez o que eu queria. Eu moro com esses caras há mais tempo do que os leitores, desde a faculdade. Na verdade, isso faz muito tempo para mim. Eu quero terminar, mas não há garantias nesse negócio. Eu posso sair daqui hoje e ser atropelado por um ônibus. E isso seria o fim de tudo. A menos que eu tenha chegado a alguém pelo Ouija
que é sempre uma possibilidade. Mas a outra coisa é que eu posso tentar descobrir que as palavras não estão mais lá. Eu não acho que isso vai acontecer, mas você nunca sabe até abrir o armário. Acontece que o King demorou muito a continuar escrevendo. Ele enrolou entre um livro e outro. Como ele mesmo diz, o livro se escreve, não é ele vai lá escrevendo. Mas, eu ia falar agora graças a Deus. Mas, infelizmente, por ironia do destino, o Stephen King foi atropelado e isso incentivou a continuar escrevendo. Graças a Deus que ele não morreu. Mas foi aí que ele sentiu a própria mortalidade e a necessidade de dar um fim àqueles personagens que ele tanto fala que gosta. Em 2014, para Rolling Stones, King falou que tem vontade de reescrever o livro porque ele acha que está muito arcaico, que ele podia dar uma melhorada. Mas cá entre nós, eu acredito que ele nunca vai fazer isso. Para mim, não tem necessidade. Mas se ele pudesse escrever um pouquinho sobre a Batalha de Jericho Hill, ia ser muito bom, tendo um livro só sobre isso. Eu agradeço a todos que ficaram até agora aqui comigo. Não se esqueça de ativar o sininho, de fazer inscrição, de indicar para os amigos, deixar um comentário se tiver vontade. Um grande abraço e até mais!